A paz do Senhor, amados. Eu sou Laerte Santos, servo de Jesus. Vivo com um propósito. Compreendo pelas Escrituras que nós nascemos primeiramente para render glória, para glorificar o nosso Deus. Não somente com palavras, mas a nossa vida, as nossas ações devem glorificar o nosso Criador. E outro motivo pelo qual vivemos é para servir a Deus nessa terra. E esse serviço não é subserviente, mas é um serviço que Deus é galardoador. E quando nós nos ocupamos das coisas de Deus, Ele também se ocupa em cuidar das nossas coisas, da nossa família, da nossa saúde, seja física, emocional e espiritual. Hoje eu quero, o Espírito Santo me impele a falar para você, meu amado, que está desistindo, que perdeu a fé, que se sente fraco, que se sente subjugado, oprimido, que não tem forças para caminhar, que já desistiu de tantas reincidências, de tantas recaídas, e que o diabo ele disse para você no teu ouvido que não tem mais jeito, que é assim mesmo. E eu quero dar um título para essa mensagem: não limita o poder de Deus se baseando nas tuas fraquezas. Não limita o poder de Deus se respaldando em você nas suas fraquezas, seja físicas ou fraquezas espirituais, fraquezas de caráter. Não limite o poder de Deus baseando-se em catálogos onde você busca referência de alguém que tenha passado pelo que você passou para que você se inspire. Deus é Deus de coisas novas. Se você não tiver ninguém para se inspirar, creia tão somente que a palavra de Deus ela é poderosa e ela irá cumprir o seu propósito. Ela não volta vazia, mas ela vai prosperar naquilo para o qual ela foi designada. Eu quero ler 2 versículos para dar base e ênfase naquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração nessa noite, para quebrar cadeias na sua mente, aquilo que você foi construído na tua mente, que você acredita piamente de que é a verdade, mas é mentira, porque a verdade, ela liberta, ela transforma, ela muda. É a verdade do Evangelho. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 17, depois nós vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 3. Olha o que diz a palavra do Eterno. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. Aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Em resposta disso, em crer nesse Deus tão poderoso, todo-poderoso, então Abraão vai dar uma resposta crendo em esperança contra a esperança. Então, a idade, o tempo de espera não limitou o poder e nem a fé de Abraão. Ele permaneceu crendo, mesmo não tendo nenhuma referência de alguém que aos 100 anos tivesse sido pai, cuja esposa fosse estéril. Mas ele creu tão somente nesse Deus que vivifica os mortos, que vivifica o útero que não consegue gerar. Ele vivifica aqueles que estão mortos espiritualmente. Ele chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Eu quero que você entenda que na mente de Deus as coisas já estão criadas. Nós ainda não vimos materializada, mas Deus já tem como
criado. E aí quando você olha para alguém lá no lamaçal do pecado, o seu esposo, o seu filho, nas drogas, na bebida, na orgia, e você olha a condição que ele está, informe, não tem forma, perdeu, tem gente que perde a tua essência, vai mergulhando de mal a mal, de mal a pior, né? Um abismo chamando outro abismo. Quando você olha num olhar humano, você diz, não tem jeito, essa pessoa está piorando cada vez mais. Na mente de Deus, isso não está concebido, porque Deus, ele não está limitado à circunstância dos homens. Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai dizer, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, primeiro, na narrativa de Gênesis, o mundo está sem forma e vazio. O Espírito de Deus está pairando. E aí o Senhor rompe toda a escuridão, né? Ele vai romper a escuridão com um haja luz. E aí ele vai dissipar a escuridão, ele vai colocar as coisas em ordem, Deus vai começar a criar e a construir. Talvez você esteja vivendo assim, num vale escuro, sombrio, como um vale de ossos secos. Tudo está fora do lugar, só tem escuridão. Você não vê luz no fim do túnel, você não vê possibilidade. Mas eu quero te dizer que a mesma voz, a mesma palavra que estava com Deus, conforme disse João ali no capítulo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e sem esse verbo, nada do que foi feito se fez. O verbo é Cristo, é o verbo que sustenta esses mundos, todo o universo foi criado pelo poder da sua palavra, e ele não somente criou, mas a Bíblia diz aqui em Hebreus que ele sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando nós olhamos versículo 2, vai dizer que nesses últimos dias falou-nos por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo, por meio dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, por meio do Filho, da palavra, Deus foi criando todo o universo. Se Deus criou todo o universo a partir de algo que não era aparente, você quer um modelo para você se inspirar? Deus não tinha nenhuma referência ali, porque ele fez tudo daquilo que não tinha, inédito. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Tem gente vivendo ali no pecado, na homossexualidade, na prostituição, na pornografia, no adultério, e ela pensa, mas eu conheço tanta gente que incorreu no mesmo erro e não consegue sair, está ali no fim do túnel e não vê possibilidade. Eu quero te dizer, não olhe para as outras referências, se posicione. Muitas vezes Deus se utilizou de pessoas que saíram do meio da multidão, do senso comum, das estatísticas, daquilo que estava na literatura, né? Que estava como catalogado. É como um médico, um cirurgião que se depara com uma cirurgia que nunca foi feita, pelo menos que não se tem conhecimento, e ele vai buscar na literatura médica mundial para ele ver se alguém em algum país tenha passado pela mesma coisa. Algumas vezes ele vai encontrar sim alguma coisa que tenha sido rara e que ele vai se inspirar, mas muitas vezes vai acontecer de ter sido algo novo e que ele vai ter que buscar a saída.
Os homens, muitas vezes, na construção da história, eles inventaram algo que para outros era impossível. Se um homem dotado de limitação, ele conseguiu criar o avião quando para muitos era impensável que o homem pudesse voar. Um homem pensou em que as pessoas se conectassem em todos os lugares, quando muitos pensavam é impossível. Mas se o homem consegue fazer coisas que são de fato estupendas, magníficas, eu quero te dizer que aquele que criou o homem, que é o Todo-Poderoso, ele pode fazer na tua vida aquilo que você nunca viu, algo inédito, algo novo. Não limite o poder de Deus, por isso que precisamos estar em contato com a palavra, porque a palavra vai tirando de nós toda incredulidade, ela vai quebrando toda incredulidade e ela vai gerando fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé, para quem tem, para quem crê, ela é um firme fundamento. Quem tem fé, ele não está pisando em areia movediça, mas quem tem fé em Cristo, que é a rocha inabalável, ele está pisando na rocha eterna de Sião. Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, o que há de vir. Não limite o poder de Deus por causa da tua fraqueza. Não limite o poder de Deus por causa das tuas recaídas. Não limite o poder de Deus porque ninguém acredita em você. Não limite o poder de Deus porque você acha, não conheço ninguém que tenha saído dessa masmorra. Mas você pode ser o primeiro se você crê. Saia da multidão, como a mulher do fluxo, como tantos que saíram do senso comum. Muitas vezes nós queremos ficar no senso comum para justificar as nossas fraquezas. É mais fácil nos inspirarmos com os fracos, com aqueles que retrocedem, do que nos inspirarmos com aqueles que avançam. Por que é mais fácil falar dos pastores desleais ou dos crentes que não são sal e nem são luz, do que se inspirar naqueles que a gente vê notadamente que são fiéis? Porque é melhor, né, justificar os nossos erros se pautando, se inspirando naqueles que retrocederam. Mas eu não quero me inspirar naqueles que voltaram, eu não quero me inspirar naqueles que retrocederam, eu quero me inspirar naqueles que avançaram, naqueles que vivem pela fé, porque o justo vive pela fé. Não limite o poder de Deus, não limite o poder de Deus. Você pode ter recaído, sim, você pode ter passado tempos lutando contra isso, mas um dia a vitória vem, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Essa é uma palavra de fé, de esperança para você que está vivendo aí uma crise, uma situação em que você já disse não tem jeito, o médico disse não tem jeito, o advogado disse não tem jeito, o juiz disse não tem jeito, as pessoas falaram não tem jeito, eu mesmo disse não tem jeito, mas Deus diz tudo tem jeito, porque eu chamo a existência as coisas que não existem como se elas existissem. Jesus, ele chama os mortos à vida, como ele fez com Lázaro, que há 4 dias estava morto, em estado de decomposição, mas ele chama Lázaro não como morto, mas como vivo. Então, meu amado, não limita o poder de Deus, viva pela fé, tenha ousadia, intrepidez no Espírito, busque na palavra, ore, clame a Deus, não desista, não aceite essa situação, esse pecado, não trate ele como um pecado de estimação, rejeite-o da sua vida. Creia que o mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz por nós é aquele que é poderoso, é o mesmo Deus que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, é o Deus que pode mudar a tua história, o mesmo Deus que criou todo o universo e sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra, é o Deus que pode mudar a tua história. Não desista, não retroceda, porque aliás a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, o meu coração não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem
para a perdição. Nós somos aqueles que avançam para a conservação da alma. Ou seja, o cristão é aquele que avança. O perdedor não é aquele que cai, aquele que perde momentaneamente, é aquele que desiste, é aquele que volta e diz, não tem mais jeito, é aquele que vem para Cristo e começa a viver com Cristo e de repente ele não vigia, cai e diz, não tem mais jeito, vou voltar para a orgia, vou voltar para os amigos, vou voltar, não volta não, avança, porque Deus te sustenta, Ele te levanta e vai chegar um momento da tua vitória plena, em que aquele mal, em que aquele pecado, em que aquele vício, em que aquela calamidade não fará mais parte da sua vida, e você terá aprendido uma grande lição, e o seu testemunho, as suas marcas, as suas cicatrizes servirão também para que você seja um instrumento para curar outros, porque primeiro Deus trabalha em nós, nos curando, nos tratando das nossas carências, das nossas enfermidades, das nossas frustrações, né? De toda a nossa baixa estima, dos teus complexos, seja o que tenha acontecido contigo no decorrer da tua vida, Deus vai tratar você, Deus vai curar você, Deus vai restaurar você, Deus vai libertar você, Deus vai transformar você, Deus vai santificar você, e depois que você estiver liberto, restaurado, transformado, Deus vai usar você, Deus vai usar você. Não limita o poder de Deus, não limita o poder de Deus. Tem gente caindo do teu lado, 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Apenas com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios, porque você está escondido à sombra do Onipotente. Nela você descansa em Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está protegido, a sombra do Eterno lhe protege, ele é o guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não pisca, ele está olhando para você, e quando você falha ou cai, não é porque Deus se distraiu. Muitas coisas precisamos passar para aprender a lição, mas não limita o poder de Deus, não limita o poder de Deus. Deus é todo poderoso, Ele é o alfa e o ômega. Antes que houvesse dia, eu sou. Quando muitos dizem está morto, eu sou a ressurreição e a vida. Quando muitos dizem acabou o pão, não tem mais, tem uma multidão de 5.000 pessoas, eu sou o pão da vida, eu alimento o corpo, mas também alimento a alma e o espírito. Quando não tem água, ele se levanta no meio da multidão, na festa do tabernáculo, e diz, eu sou a água da vida, venham a mim, quem tem sede. Ele não somente sacia a sede do corpo, mas ele sacia a sede da alma. Ele é todo poderoso, não limita o poder de Deus. A palavra é enfática agora, que o Espírito coloca no meu coração e nos meus lábios, não limita o poder de Deus, não limita o poder de Deus, mas creia tão somente nesse Deus que te chama e que te capacita. Ele não está fazendo experiência contigo. Se deu certo, a gente continua. Se não deu, a gente joga fora. Você não é descartável. A sociedade descarta as pessoas que não alcançam aí o seu perfil, que não alcançam os seus padrões. Deus vai te colocar no padrão que Ele quer. Ele é o oleiro. Não limita o poder de Deus. Creia tão somente naquele que faz proezas, naquele que é o Todo-Poderoso. Quando o faraó está há 400 anos já aqui no Egito e não tem mais como sair, mas ele veio com mão de ferro e libertou o seu povo e atribuiu, e ele impetrou juízo contra Faraó, contra o Egito. Não limite o poder de Deus. O diabo está te subjugando, ele está te amarrando, ele está te amedrontando, e você muitas vezes diz, não tem jeito, não tem jeito, está respirando, tem jeito,
mas você precisa clamar, você precisa quebrantar o teu coração, rasgar o teu coração, você precisa ter sinceridade, você precisa parar de ficar aí fazendo vista grossa, cobrindo os teus erros, porque aquele que cobre os teus erros, ele não alcançará misericórdia, ele não prosperará, mas aquele que se arrepende e deixa, aquele que confessa e deixa, ele alcançará graça e misericórdia. Não limita o poder de Deus. Não limita o poder de Deus. Deus é todo poderoso. Ele cura o corpo, a alma e o espírito. Esse Deus é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Muita gente vai falar, mas cadê os milagres? Sabe por quê? Porque você parou de acreditar. Creia tão somente. Porque Deus, ele é o mesmo de ontem. Jesus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Nós é que mudamos. Nós é que perdemos o fervor. Nós é que perdemos a intrepidez. Nós é que perdemos o relacionamento. Porque quanto mais eu me aproximo do Todo-Poderoso, mais ousadia você vai ter. Quanto mais afastado de Deus, mais fraco, mais fácil de ser manipulado você será. Você terá dependências emocionais, você terá dependência de posições, mas quanto mais perto de Deus, você vai ter dependência de Deus. Deus é suficiente. Não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. E eu vou concluir reforçando, enfatizando o que os textos que eu li fala, porque quem convence não é o homem, quem convence é Deus. Se você não tem referência, se você não tem mais fé, creia na palavra e ela te sustenta, e ela te levanta, e ela te cura. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Ele não creu em qualquer coisa, ele não creu no ídolo, ele não creu nos homens, ele creu em Deus. Que Deus? O Deus verdadeiro, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se elas fossem, como se já fossem, o qual em esperança creu, contra a esperança, que seria pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, mas a promessa se cumpre no seu centenário, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. O ventre estava morto, mas o Senhor, que é vida, a fonte da vida, ele faz reviver o ventre morto, a terra seca, a terra árida, a terra infértil. Ele faz viver, ele traz vida, porque ele é todo-poderoso. Nem por incredulidade duvidou da promessa de Deus. Ele não enfraqueceu olhando para si e para sua mulher, mas ele foi fortalecido dando glória a Deus. A Deus toda a glória, todo louvor, todo domínio, todo poder, toda majestade e honra pelos séculos dos séculos. Amém. A ele, glória só a Deus, não aos homens. A glória é de Deus, a glória é de Deus, para que ninguém venha bater no peito e dizer foi por causa de mim. Não, foi por causa de Deus. Foi o Senhor que fez isto. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. E aí eu concluo no que o autor aos Hebreus nos diz, ou narra aqui, descreve aqui para nós. Pela fé entendemos que os mundos, todo o universo, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que você vê agora, que é matéria, que é palpável, que você pode segurar, foi feito daquilo que não era aparente, daquilo que era invisível. Não tinha uma matéria-prima para você ir lá, amassar o barro e fazer. Não tinha tijolos para construir, cimentos, argilas, não existia. Mas Deus fez existir pelo poder da sua palavra, pela sua mente criadora,
Deus é todo-poderoso. Espírito Santo, tira toda cegueira dos nossos olhos, porque a gente muitas vezes só vê a matéria, que a gente possa ver como Geazi viu depois, e não antes, como Eliseu via antes, que a gente veja o sobrenatural, porque nós não somos daqueles que andam por vista, mas nós somos daqueles que andam por fé. Nós somos homens e vocês são mulheres, homens e mulheres de fé, homens e mulheres de fé, porque o meu justo viverá pela fé. Deus vos abençoe em nome de Jesus.